Olá, meus queridos, paz seja com todos, amém? Que a graça, paz e alegria inunda o teu lar, a tua casa, a tua família, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Gratidão por mais esse encontro que temos juntos, glória a Deus. E vamos para mais um tema neste dia. O tema de hoje é uma vida de compromisso com Deus. Será que temos realmente um compromisso sério com Deus? Quando a gente casa, né? Eu não sou casado, mas geralmente quando as pessoas se casam, né? As pessoas são comprometidas uma com as outras, né? São fiéis uma com as outras, né? Tudo que uma pessoa faz, a outra tem que saber. Não guardam segredos. E às vezes até numa vida de amizade ou até uma vida conjugal, às vezes a gente precisa largar o meu eu, né? Largar as minhas vontades para poder agradar o outro. Não é assim que acontece? Enfim, quando a gente vive numa sociedade, às vezes nós deixamos muitas coisas que nós gostamos de fazer para poder agradar o nosso irmão, o nosso esposo, a nossa esposa, enfim, o nosso amigo, a nossa amiga, a nossa família, enfim, a gente quer agradar. E às vezes para agradar a gente, né, deixa de fazer algumas coisas. E com Deus não é diferente, né? Com Deus não é diferente. Mas com Deus a gente tem a vitória, né? Com Deus a gente tem muita coisa a nos esperar nessa terra e além dessa terra no céu. Amém? Então vamos lá, né? Esse compromisso, né, que temos, né, exige negar a si mesmo, né, e colocar a nossa vida à disposição e à vontade do Senhor, né? Que o Senhor esteja sempre em primeiro lugar em nossas vidas, que Ele seja a nossa prioridade sempre, colocar Ele sempre em primeiro lugar, indo além, né, de um desejo superficial, além do desejo superficial. Em Mateus 16:24 vai falar assim, ó: se alguém quer vir após mim, fala a palavra, né? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, tem uma cruz para cada um de nós carregar. Uma vez eu falei que quando Jesus bebeu, né, até a última gota do cálice, eu falo que ainda nos resta um pouco dessa dor de Cristo, um pouco do sofrimento de Cristo para nós. Ainda existe ainda um restício de sofrimento para nós, tá? E é incrível isso, porque Jesus compartilha para nós, conosco, a sua própria dor, né? Por isso que ele fala que a gente tem uma cruz para carregar. Ele carregou a cruz de todos nós, né? O peso de todos nós, mas ainda temos ainda um pouco a carregar nessa vida, que é o negar-se a si mesmo, né? Essa mensagem, gente, nos convida a viver uma fé que transforma o cotidiano em um verdadeiro altar de adoração inabalável. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho não é sobre nós, gente, não é sobre nós, mas é sobre Cristo, é sobre Ele, aleluia. Cristocentrismo, Cristo no centro de todas as coisas, aleluia. Hoje em dia é comum pregar-se, né, gente, um evangelho tão focado, né, naquilo que apenas Deus pode nos dar, pode nos oferecer, que Deus nos dá a bênção, que Deus é o Deus de milagres, que Deus é o Deus de vitória, e Ele é sim, mas Deus não quer apenas isso, Deus não quer apenas nos abençoar, Ele quer que a gente também tenhamos um compromisso sério com Ele. Mas o verdadeiro compromisso, gente, exige mudança, mudança de mentalidade, mudanças não apenas mentais, mas uma mudança comportamental também. Seguir a Cristo significa que o nosso viver é para Ele, não é para mim, né? Submetendo os nossos desejos, não a submeter os nossos desejos, carreiras, família, mas a vontade dele, não é a minha vontade, né? Não é a minha vontade. Seguir a Cristo significa que o nosso viver é para Ele, né? O nosso viver é para Ele. Aleluia. Glória a Deus por isso. Pai, perdão. Eu me deparo com essa mensagem e eu tenho que parar e pedir, Senhor, me perdoa, né? Por não, às vezes, não estar vivendo um compromisso sério com Ele. Às vezes a gente lê isso e passa por despercebido, mas que hoje à noite nós possamos pedir perdão, Senhor. Eu quero te seguir. Perdão, Senhor, por muitas vezes querer o meu eu, né, crescer em mim
ao invés de Cristo crescer em mim e que eu possa diminuir. Tantas vezes nós queremos nos aumentar tanto e diminuímos a Cristo Jesus em nossas vidas, no nosso cotidiano. Não servimos a Deus, gente, por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, a essência de Deus. Possamos adorar a essência de Deus, que é bondoso, que é maravilhoso, que é compassivo, é tardio em irar-se. Aleluia, glória a Deus. Deus, Tu és tremendo. Deus, Tu és perfeito. A renúncia, né? Tomar a sua cruz, o compromisso real, custa algo, né? Não é barato, não, custa algo, né? O texto de Mateus fala sobre negar-se a si mesmo. Isso significa esvaziar-se do egoísmo, do orgulho e das vontades que desagradam a Deus, né? Tomar a cruz não é carregar um fardo pesado, né? De sofrimento inútil, mas é uma decisão diária de dizer não para o pecado e sim para os princípios divinos, né? Mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está vendo, né? E existe uma constância, né? Adoro essa palavra, constância, né? Fidelidade nos detalhes, fidelidade nos detalhes. Um compromisso não se prova apenas no começo, mas na perseverança, assim como Jó, lembra de Jó? Que se manteve fiel mesmo nas suas maiores aprovações da sua vida, né? Ou Ruth, que abandonou o seu passado para seguir a Deus de Israel. Nosso compromisso não pode depender de um ambiente do nosso redor, um ambiente ao nosso redor, né? A constância é fortalecida pela oração, pela leitura da palavra, pela vigília diária, a vinda aos cultos, adorar a Deus nos cultos, na adoração, na comunhão com os irmãos, tudo isso vale, nos jejuns, aleluia. Existe também a recompensa da intimidade, o recompenso da porta fechada, do quarto trancado, você e Deus. Existe essa recompensa da intimidade. O comprometimento com a palavra gera uma recompensa espiritual profunda. Aleluia! A intimidade com o Pai, em João 14, 23, vai nos dizer: se alguém me ama, então guardará a minha palavra, e o meu Pai então o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quando você assume um pacto, quando você assume um pacto de lealdade absoluta, Deus passa a ser o seu guia em todas as suas decisões. A aplicação em chamado é ação, e eu convido você a refletir a respeito disso. Qual é o nível do nosso compromisso com Deus hoje? Qual que é o nível do meu e do seu compromisso com Deus hoje? Então tá até de chorar, né? Se você tem vivido uma fé morna, entregue o controle da sua vida novamente ao Senhor. Volte às práticas das primeiras obras, volte a praticar o verdadeiro amor, o primeiro amor. Assuma o compromisso de buscar a presença dele diariamente, guardando seus mandamentos e permitindo que ele transforme a sua história, fazendo você e sua família vitoriosos e vencedores nas batalhas diárias, batalhas internas, batalhas emocionais e mentais. Que Deus possa, em nome do Senhor Jesus, te abençoar com esta palavra santa. E desde já eu quero que vocês realmente reflitam a respeito disso. Será que eu tenho um compromisso realmente com Deus? Será que sou fiel a Deus? Será que estou dizendo não ao pecado todos os dias? Será que estou me renunciando todos os dias para que a glória e a excelência dele venha sobre mim? Porque eu sou um vaso de barro, mas o que eu quero ter dentro de mim é mais precioso do que o ouro, que é o Espírito Santo de Deus. E que eu seja guiado pelo poder dele, guiado pelas tuas mãos todos os dias. Mesmo que isso venha me ridicularizar, mesmo que isso talvez venha me rebaixar, mas que eu venha me rebaixar, me humilhar a cada dia aos pés de Cristo, porque não há lugar mais alto, não há lugar, uma posição mais alta do que estar aos pés de Cristo, do que estar ajoelhado. Essa é a posição mais alta que você possa ter nessa vida, é joelho no chão, boca no chão, aleluia, glória a Deus. Negue-se a si mesmo, aleluia, se esvazie de você mesmo, que eu possa me esvaziar de mim mesmo, daquilo que eu acho que eu sou, e eu não sou nada, porque Cristo é tudo em nossas vidas. Sou como barro, sou como vaso de barro, aleluia, mas que a excelência dele
me encha da sua glória e da sua presença, que ninguém mais veja Fábio, que ninguém mais veja pastor Fábio, mas que todos, quando olharem para mim, vejam Cristo, aleluia, que quando o povo olhar para você, veja Cristo, e que eu e você possamos nessa noite pensar em diminuir a cada dia, para que Ele cresça, para que Cristo apareça, que a sua vida aponte a Cristo, tudo que você for fazer nesta vida, aponte a Cristo, a sua oração aponte a Cristo, a tua intercessão aponte a Cristo, no seu lavar de roupa, no seu lavar do carro, ao varrer a tua casa, lavar uma louça, no teu trabalho, fazendo seus afazeres na escola, nos seus estudos, aponte a Cristo, que você seja uma flecha apontando a Cristo, aleluia, dentro ou fora da igreja, dentro ou fora do seu lar, aponte a Cristo, aleluia, oh glória a Deus, Tu és tremendo, Senhor. Tu és poderoso, Jesus, em todo tempo. Tu és digno, Senhor, dos nossos dias, dos meus dias mais comuns. Tu és digno de louvor e de adoração, porque Tu és santo e poderoso. Aleluia! Nos faz santo, Senhor. Nos faz santo, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. Nos faz-nos santos, Senhor. Faz-nos santos, Jesus. Existe uma cruz para ser carregada ainda, há um fardo para ser carregado ainda, mas não é um fardo inútil, é o negar-se a nós mesmos todos os dias, aleluia, para que possamos ver a excelência da glória e a presença de Deus sendo manifestas em nossas vidas, porque toda a criação, porque os filhos dos homens espera a manifestação dos filhos de Deus. Lembre-se sempre que essa geração espere que essa geração não espere mais pela manifestação da glória de Deus, e que essa manifestação possa fluir através de mim e de você, em nome de Jesus. Um beijo, gratidão, obrigado, Lidiane, obrigado por confiar em mim, né? Por confiar que a presença de Deus está na minha vida para trazer palavras, né, ao nosso entendimento. Gratidão, obrigado. Não tenho palavras para agradecer a minha alegria de poder estar aqui, de poder falar um pouco dessa palavra santa a vocês, com esse tema tão profundo, né? Uma vida de compromisso com Deus. Pensa em aliança, pensa em casamento, você vai perceber que a gente é muito falho, não apenas com o nosso irmão, mas estamos tão falhos com Deus. Senhor da glória, nos perdoa.